Bem-vindo, pessoal. Quem já conhece meu canal, curte, segue. Eu tô vendo que algumas pessoas estão olhando meus vídeos, olhando algumas coisas que eu tô colocando aqui no YouTube. Eu peço que o pessoal aí me ajude aí no canal, faça aí, dê o seu like, clique para se inscrever. Eu tô com o meu curso do SolidWorks fácil, né? E prático, né? Eu tô com algumas vagas ainda em aberto, né? E eu tô divulgando ele para a gente conseguir pegar um maior número de pessoas que estejam interessados em aprender SolidWorks de uma forma mais clara, prática e dinâmica, tá? Então, nesse curso que eu vou oferecer, eu estou pensando em desenvolver as ferramentas de SolidWorks, né? E também trabalhar um pouco na parte de dimensionamento, né? Fazer com que as coisas, as teorias de resistências materiais façam conversa junto com o SolidWorks. Tipo, vai calcular uma viga, vai calcular um eixo, vai fazer um cálculo de centro de massa, mostrar as propriedades que o SolidWorks ele te mostra. Muitas vezes a gente aprende a modelar num software paramétrico e ele te dá informações que às vezes a gente não sabe o que aquela informação é. Então, não deixando a questão de projeto falar junto com a tua modelagem. Então, eu estou querendo fazer com que a parte de resistências materiais ande junto na questão do desenvolvimento também da modelagem em SolidWorks, para entender um pouco mais da parte da física aplicada em estruturas, em peças e mecanismos, né? Então, nessa amostragem agora que eu vou fazer com o SolidWorks, eu gostaria de mostrar, então, três tópicos, né? A parte de adição de material, a parte de remoção de material, né? E a parte de chamfer e fillet. Uma maneira bem simples, bem clássica, que fique fácil para quem nunca utilizou o SolidWorks, né? Conseguir desenvolver o raciocínio junto comigo aqui, olhando esse pequeno vídeo. Bueno, então eu vou entrar aqui no ambiente de peça do SolidWorks, né? Eu vou vir aqui num plano, eu vou buscar o plano frontal, né? Busquei um plano frontal, eu vou na ferramenta de esboço aqui, né? E vou buscar a ferramenta de retângulo. Eu vou pegar a ferramenta de retângulo de central, né? Vou vir aqui no meu plano cartesiano e vou abrir um retângulo. Não tem cota. Eu vou vir aqui na ferramenta de dimensão inteligente, que vai ser a ferramenta que eu vou utilizar para mim cotar as minhas linhas do eixo X e do eixo Y. Então, clico em dimensão inteligente, clico na linha, na aresta, né? Clico, arrasto, clico de novo com o botão esquerdo e vou editar. Vou editar essa cota e vou colocar uma medida de 100 milímetros. Ok. Essa segunda cota aqui, ainda com a dimensão inteligente, né? Vigente, vou clicar nesta outra linha, puxar a cota para o lado de fora, né? Clicar com o botão esquerdo novamente e vou editar a minha cota. Bom, dessa maneira eu cotei a minha linha, a minha aresta do eixo X e a aresta do eixo Y da minha geometria. Se eu quiser aumentar ou diminuir essa imagem, né, aqui na minha área gráfica, aqui no SolidWorks, né, eu posso simplesmente rotacionar o scroll, a bolinha do mouse. Eu rotaciono para cima ou para baixo, vocês vão ver que essa imagem ela vai aumentar ou diminuir automaticamente com os movimentos do scroll. Feito isso, eu desenhei então a geometria. Essa geometria é um quadrado, né, de 100 por 100. Eu venho no menu recursos. No menu recursos, eu vou na ferramenta de ressalto base estruturado. Essa ferramenta vai fazer com que? Essa ferramenta vai fazer com que eu adicione material a essa geometria. Então, eu vou vir na ferramenta de ressalto base estruturado. SolidWorks automaticamente vai colocar a modelagem, a prévia da modelagem em isométrico.
Esse amarelinho que está aparecendo aqui, esse ressalto, né, é o material de 10 milímetros que está aparecendo quando eu habilito a ferramenta de ressalto base extrudado. Então, quando eu venho nessa ferramenta, para mim aparecer a janela de extrusão, onde aqui eu posso confirmar meu comando, aqui eu desfaço e aqui eu faço uma visualização. Neste caso aqui, que é importante para nós adicionar material, como eu tenho a medida X 100 e eu tenho a medida Y 100, então 100 por 100, e eu quero fazer um cubo isométrico, então com todas as medidas iguais, tanto X, Y e Z, aqui nesse parâmetro, né, que é de profundidade, eu coloco a mesma medida de 100 milímetros. Dou um Enter, né? Essa minha peça agora ela ficou, né? Quando eu confirmar o comando aqui de extrusão, essa peça vai ficar 100 em relação a X, 100 em relação a Y e 100 em relação a Z. Explicando melhor essa janela, que é a janela do comando de ressalto base extrudado, o que acontece? Aqui eu confirmo, aqui eu desfaço e aqui eu visualizo. Então, se eu clicar aqui, eu estou confirmando o comando. Se eu clicar aqui, eu estou desfazendo, né, o comando. E aqui eu estou visualizando. Aqui em direção 1, onde está escrito cego, por que cego? Cego quem é o olho, né, os olhos, né, do software é o usuário, né, o desenhista, o projetista que está trabalhando. Esse vetor aqui é para mim colocar o material ou para o lado direito ou para o lado esquerdo da peça. Se eu clicar aqui nele, ó, a minha extrusão ela vai para o lado de lá. Se eu clicar novamente, ela vem para o lado de cá. Como aqui eu já havia falado, né, aqui eu tenho a medida, como é um cubo isométrico, então eu tenho que ter a medida X 100, que é o caso aqui, né, a Y 100 e a extrusão, né, que é o Z 100. Como eu estou com o cubo isométrico pronto, eu dou um OK aqui para confirmar. Bom, então dessa maneira aqui, eu tenho na minha árvore, abaixo aqui dos planos, eu tenho a minha árvore, né, de recursos, a árvore de gerenciamento do SolidWorks. Como eu adicionei material no meu esboço 2D, e eu criei esse bloco 3D aqui, né, então eu tenho o ressalto usado, né, ou extrudado. Antigamente no SolidWorks, do inglês era Extrude Boss Base, né, a descrição deste comando, né. Então aqui nós temos o ressalto extrudado. Bueno, essa é a forma de eu adicionar material numa geometria. A partir do momento que eu tenho essa geometria, esse cubo isométrico aqui criado, esse modelo, para mim fazer um furo em qualquer uma dessas faces, o que eu faço? Eu seleciono uma das faces, qualquer uma delas, tá? Qualquer uma delas. Então selecionei a face. Aqui na ferramenta de vistas, ó, eu tenho uma ferramenta chamada Normal A, ou se tivesse em inglês, Normal 2. Eu dou um clique nela, o que acontece? Essa minha imagem aqui, né, a face do que eu tinha clicado no 3D, ela fica de frente. O que eu faço? Vou na ferramenta de esboço, clico na geometria que eu quero desenhar. Eu vou pegar um círculo, né? Eu coloco esse círculo em algum lugar aqui nessa geometria, beleza? Desenhei o círculo, pego a chave de cota, que é a dimensão inteligente, eu clico na aresta do círculo e clico fora. Se eu clicar vindo reto, ele vai me dar uma cota em relação aos extremos do diâmetro. Se eu for na diagonal, ele me faz uma linha reta em relação ao seu diâmetro. Eu quero com uma medida de 20 milímetros o diâmetro. Perfeito. Uma vez que eu tenho o meu diâmetro cotado, para me deixar definido, para me definir esse esboço em relação ao meu modelo, como aqui eu tenho um modelo de 100 por 100 por 100, um cubo isométrico, e eu quero colocar uma medida nessa geometria do círculo em relação ao X e ao Y. Então, eu clico na aresta do círculo, clico na aresta da peça e vou colocar uma determinada cota. Vamos dizer que eu quero essa cota aqui a 25 em relação ao eixo X, e como é uma peça de 100 nessa aresta,
eu quero na metade. Então eu posso clicar na aresta do círculo, clicar aqui no eixo X e vai me dar a cota em relação a isso. E nesse caso aqui vai ser 50 milímetros. Então percebam que quando eu tenho um esboço que ele não está cotado, eu vou dar um S aqui para liberar comando. Quando eu tenho um esboço que ele não está cotado, né, ele fica totalmente azul, porque ele não tem dimensão, ele não está definido. Vou clicar em cima da aresta agora e vou dar um delete para acabar com o esboço aqui. Então, quando eu inseri esse esboço, ele estava em azul, coloquei a primeira cota, continuou em azul, coloquei a segunda cota, que foi essa aqui, continuou em azul, coloquei a terceira cota, então eu tenho a cota do diâmetro, a cota do X e a cota do Y. Ele definiu, ele ficou em negrito, então quer dizer, o esboço está totalmente definido. Para mim remover material, o que eu faço? Eu vou colocar essa peça em perspectiva, eu vou vir aqui novamente em recursos, só que ao invés de eu usar a ferramenta de ressalto base extrudado, que é para adicionar, nós vamos vir aqui na ferramenta de corte extrudado. Quando eu clico na ferramenta de corte, o que acontece? Neste caso, como a ferramenta de corte ela foi adicionada e aqui na dimensão ela está com 100 milímetros, esse corte está passando em todo o tubo, está passando daqui até aqui. Tem um comando aqui dentro, está escrito cego, eu sou os olhos dessa profundidade. Eu sou o usuário, eu estou dizendo para ele, porque tem aqui 100 milímetros. Ele buscou a cota da profundidade pelo último comando que a gente tinha adicionado. Como a gente adicionou 100 milímetros de material com essa ferramenta, automaticamente no corte ele habilita a mesma profundidade. Mas eu não quero a profundidade total, eu quero somente uma profundidade de 30 milímetros. Então eu dou um duplo clique aqui. Se ele estiver assim, ó, sem a marcação azul no número, eu clico 2 vezes, ele fica setado. Vamos dizer que eu quero uma cota de 20. Coloquei uma cota de 20, dei um Enter. Ó, então ele fez um furo de 20 milímetros dessa face até aqui. Se eu quisesse um furo de 30, de 40, eu bastava clicar 2 vezes em cima da medida e colocar uma outra cota, tipo 40 milímetros. Dou um Enter. Vamos dizer que esse furo é com a profundidade de 40. Perfeito. Confirmo aqui no verde e está pronto. Olha lá. Então eu fiz um cubo isométrico, fiz um corte num diâmetro de 20 milímetros com a medida em X de 25 e a medida de Y de 50, né? E agora eu vou fazer um arredondamento em um chanfro, né? Então, como eu tenho as arestas, né, aqui em amostra, eu posso fazer o seguinte: eu posso clicar nessa aresta, venho aqui, ó, estou na ferramenta de extrusão agora, né? Venho aqui na ferramenta de fillet e eu quero fazer um arredondamento de 10 milímetros, ó, 10 milímetros de arredondamento, um arredondamento simples, né? Eu tenho fillet de tamanho constante, variável, de face, eu tenho redondo inteiro, mas nesse caso eu quero só um de tamanho constante nesta aresta e ele é simétrico. A minha cota aqui está 10 milímetros. Vamos dizer que eu quero um arredondamento de 15 milímetros, né, nessa aresta. Vamos dizer que eu quero um arredondamento também de 15 nessa outra aresta. Então basta eu clicar nessa aresta e nessa aresta. Quando eu dou um confirmar, SolidWorks ele me arredonda, né, a aresta que eu cliquei. Agora vamos dizer que eu quero fazer um chanfro. Eu quero chanfrar esta aresta aqui. O que eu faço? Estou na ferramenta de recursos, eu ando um pouquinho mais para cá, ó. Dentro da ferramenta de fillet eu abro o vetor, né, a flechinha, vou em chanfro. O que eu faço? A mesma coisa. Eu clico na aresta que eu preciso fazer o chanfro. O chanfro é 45, 10 milímetros de medida por 45 de ângulo, pode ser 60, pode ser 50, 30, isso é critério do projetista. E aqui eu posso colocar uma aresta de um chanfro de 5 por 45.
5 por 45 nessa aresta. Ah, eu quero nessa aresta e nessa aresta. Eu clico nessa aresta aqui também e dou um OK. Dessa maneira, então, bem rápido aqui para vocês verem como é que funciona, né, a dinâmica, né, inicial do SolidWorks. Então, eu tenho que fazer um esboço. Do esboço eu tenho que criar um bloco 3D. Dentro desse bloco 3D eu posso fazer a parte de remoção de material ou adição de material. Nesse caso eu usei a remoção. E também eu posso fazer o fillet e o chamfer, né, na peça em 3D. Eu gostaria de deixar essa aula, gostaria de estar ficando por aqui. Gostaria de convidar vocês também, para quem está vendo os vídeos, não se esqueçam de clicar no canal, né? Se ficou interessado e quiser aprender mais, né, em SolidWorks, né, tem um link lá na bio, né, para a gente conseguir fazer a compra do curso. E mais um detalhe, antes de eu terminar esse vídeo, vamos dizer que eu precise saber o centro de massa dessa peça. Vamos dizer que eu vou fazer uma coisa bem simples aqui. Eu vou tirar o chanfro, o fillet e o corte, tá? Vou fazer isso bem fácil aqui. Eu deixei tudo suprimido. E esse meu esboço aqui, ó, ele está bem no centro, tá? Está bem no centro em relação ao meu eixo cartesiano. Se eu quisesse saber o centro de massa dessa peça aqui seria muito simples, né? Mas o SolidWorks, por eu ter feito ele dentro dos critérios, utilizando o plano cartesiano, o centro do círculo, do cubo isométrico, o que acontece? Tem uma ferramenta bem legal que ele me diz as propriedades tanto de massa, né, e as propriedades de centro de massa. Como essa peça ela está em relação ao centro, então tipo o centro de massa dele aqui está no ponto 00 porque ela foi iniciada aqui nesse ponto, né? Se eu pegar e transladar essa geometria, aqui e colocar deste ponto até este ponto aqui, vou deixar ele aqui, vou dizer que ele daqui até aqui ficar coincidente. O que acontece? Vamos dizer que eu quero saber as posições de centro de massa dessa peça em relação ao meu plano cartesiano. Simplesmente eu precisaria vir somente aqui na ferramenta de avaliar, propriedade de massa. Como eu tenho 100 e a metade de 100 é 50, olha aqui, ó, centro de massa em relação a x, porque o meu plano cartesiano ele está aqui, né? Então a metade da minha peça está aqui. Em relação a y, a metade da minha peça está aqui. Em relação a z, a metade da minha peça está aqui. Então eu não precisaria usar o teorema de Steiner se tivesse mais geometrias aqui, porque o centro de massa da minha peça, se eu usar os critérios de confecção do meu modelo conforme o plano cartesiano, essa informação o SolidWorks ele já me dá. Então automaticamente ele me dá o centro de massa em relação a x, y e também em z. Tá bem, pessoal? Então gostaria de deixar aqui acabar aqui essa aula e dizer que o SolidWorks é uma ferramenta muito utilizada no campo industrial, na indústria, e se alguém quiser aprender de maneira bem simples, clara, como manusear essa ferramenta, né? Sinta-se à vontade e entre em contato conosco. Abraço e até logo.